Olha isso! Carlo Ancelotti simplesmente parou a coletiva de imprensa após o empate do Brasil contra a Tunísia para falar de Neymar. E o que ele disse deixou todo mundo em choque. O jogo terminou 1-1, foi um amistoso pegado, mas teve um destaque claro: Estevão. O garoto brilhou, chamou a responsabilidade e decidiu praticamente todas as jogadas ofensivas do Brasil, mostrando que já está pronto para vestir a camisa da seleção como gente grande. Só que, mesmo com o show do menino, o assunto que dominou a coletiva foi outro: Neymar. O camisa 10, que segue no Santos se recuperando da lesão e continua na lista de observação de Ancelotti, teve o nome levantado mais uma vez pelos jornalistas. E aí veio a resposta que ninguém esperava. Muito mais difícil que contra a Tunísia. Hemos falado ontem que a Tunísia tem diferentes características. Defendió com um bloque muito baixo. Para nós, por la característica de los jugadores que tenemos na frente, es mucho más complicado abrir esa defensa. Creo que el juego empezó mal porque hemos encajado gol, pero después, poco a poco, el equipo reaccionó. Ha hecho que se podía ganar el juego, pero la segunda parte creo que el equipo ha feito teniendo en cuenta las dificultades de pocos espacios, ha feito el partido que tenía que hacer. Mister André, da Folha de São Paulo, eu queria saber como foi a escolha dos batedores dos pênaltis durante o jogo. Se são os jogadores ali no campo que escolhem, como é que foi a escolha do Estevão para o primeiro e o Paquetá para o segundo pênalti? Paquetá era el lanzador de penalti en la primera parte, después cuando ha llegado el segundo penalti mudé el lanzador de penalti porque pensaba que de quitar un poco de presión a Estevão y meter a Paquetá, que habitualmente tira los penaltis muy bien. Professor Rafael aqui, Rádio Gaúcha. Desses amistosos, que lições o senhor tira, mas principalmente no sentido de, o senhor tem agora, né, visto os jogos do Campeonato Brasileiro, visto os jogos da Libertadores, já conhecia, obviamente, a Champions League. A minha dúvida é se esses amistosos trouxeram alguma resposta para o senhor no sentido de, por exemplo, na dúvida entre convocar um jogador que está bem no Campeonato Brasileiro e um jogador que está bem na Europa, se isso vai pesar em algum momento ou não. Não, eu não miro se o jogador joga na Europa, se joga no Brasil, se o jogador ajuda a equipe, é bom para a equipe, digamos, o jogador que ajuda al equipo. Os dois jogos, creo que agora o equipo está mejor que antes esos dos jogos, porque hemos aprendido muchas cosas en ese sentido. Y también hoy es una buena aula para nosotros, que cuando enfrentamos a ese tipo de equipo con un bloque muy bajo, tenemos que actuar como actuamos en la segunda parte, donde hemos tenido oportunidad para ganar el juego. Senhor Ancelotti, boa noite. Meu nome é Fernando Valica de Barros, eu escrevo para o The Football, o site The Football. Duas perguntas muito rápidas. Eu gostaria de ter a análise do senhor do rendimento da seleção nessa semana. Treinos e jogos. Como essa semana foi útil para a formação do grupo e como é que está a lista dos 26 jogadores? Quantos jogadores o senhor diria que estão certos nessa lista já? Obrigado. Bueno, certo, muitos. Faltan algunos, pero creo que la lista está bastante completa. A día de hoy faltan 2 amistosos, pero faltan 6 meses de juego donde todo puede pasar, donde hay un calendario muy exigente, el riesgo de lesión es muy alto. Entonces, yo acho que o equipo, o ambiente está no camino correcto para llegar a máximo nivel na Copa do Mundo. Eu tenho muita confiança neste equipo, nestes jogadores e sobretudo neste ambiente, que é um bom ambiente.
porque os jogadores son serios, son profesional, son patrióticos, porque le gusta, tienen moito cariño a la camiseta. Estes son aspectos moito importantes. E sobre a semana com os africanos? Ha sido una buena semana con dos equipos de diferentes características, un equipo mucho más abierto, con mucha más calidad, y un equipo un poco más defensivo, con un bloque, con una defensa muy cerrada. A nivel de oportunidad hemos tenido más posibilidades no primeiro jogo que neste segundo. Wellington. Mister, eu queria perguntar ao senhor Wellington Campos da Rádio Itatiaia, qual a mensagem que o senhor passa para os jogadores até março? Serão 4 meses desse jogo de hoje até março. O que o senhor fala para os jogadores que são candidatos a uma vaga? He falado con eles, he deseado lo mejor para los jogos que van a jugar. Nosotros estamos aquí observando a ellos, estar en contacto con ellos, falar con ellos, tener o contacto abierto até marzo e até o Mundial. Esta es la idea que tenemos. Hay trabajo de observación que va a ser muito importante. Osiris. Boa noite, Boa noite. professor. Antes da pergunta, eu queria fazer um agradecimento pessoal, em meu nome e de outros companheiros que assim entendem. Agradecimento ao Rodrigo Caetano, ao Fábio, Cássio, Hugo, enfim, a toda a equipe, pelo tratamento que nos deram nessa temporada aqui na Europa. Então, em parte da imprensa paranaense, pelo menos, a gratidão é definitiva, com votos de um bom final de ano a todos. E quanto ao jogo, nós tivemos hoje um adversário que a gente gostaria de ter, um adversário que exigiu da seleção brasileira. E houve um momento que, quando o senhor colocou o Danilo no time, o senhor passou a ter uma linha de 3 zagueiros. Essa ideia que o senhor esposou ao longo da partida, com a entrada do Danilo, é uma ideia que pode frutificar na sequência, valendo para a Copa do Mundo? Bueno, la entrada de Danilo, la línea se quedaba con línea de 4 cuando el equipo no tenía bola. Cuando el equipo tenía la bola era una línea, uma salida de bola com 3. O Neymar está mais perto da seleção brasileira ou mais longe em relação a quando você chegou? Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora tem 6 meses para chegar à lista final. Nosotros tenemos solo que hacer una cosa, observar, él como otros, para intentar de no hacer errores na lista definitiva. Quando perguntaram sobre a importância de Neymar e se ele voltaria a ser convocado, Ancelotti respirou fundo, sorriu e mandou essa: Neymar é importante não só para a seleção brasileira, mas para qualquer equipe do mundo. O talento que ele tem é raro. E não parou por aí. Ele completou dizendo que, assim que Neymar estiver recuperado, ele estará sim na próxima convocação. Ou seja, mesmo com o brilho de Estevão, mesmo com o empate contra a Tunísia, mesmo com a Juventude invadindo a seleção, o treinador deixou claro que Neymar continua sendo peça-chave. Muito mais difícil que contra a Tunísia. Hemos falado ontem que a Tunísia tem diferentes características. Defendió com um bloque muito baixo. Para nós, por la característica de los jugadores que tenemos na frente, es mucho más complicado abrir esa defensa. Creo que el juego empezó mal porque hemos encajado gol, pero después, poco a poco, el equipo reaccionó. Ha hecho que se podía ganar el juego, pero la segunda parte creo que el equipo feito teniendo en cuenta las dificultades de pocos espacios, ha feito el partido que tenía que hacer. Mister André, da Folha de São Paulo, eu queria saber como foi a escolha dos batedores dos pênaltis durante o jogo. Se são jogadores ali no campo que escolhem, como é que foi a escolha do Estevão para o primeiro e o Paquetá para o segundo pênalti? Paquetá era el lanzador de penalti en la primera parte, después cuando ha llegado el segundo
Penalty, mudé el lanzador de penalty porque pensaba que de quitar un poco de presión a Estevao y meter a Paquetá, que habitualmente tira os penalty muito bem. Professor Rafael, aqui, Rádio Gaúcha. Desses amistosos, que lições o senhor tira, mas principalmente no sentido de, o senhor tem agora, né, visto os jogos do Campeonato Brasileiro, visto os jogos da Libertadores, já conhecia, obviamente, a Champions League. A minha dúvida é se esses amistosos trouxeram alguma resposta para o senhor no sentido de, por exemplo, na dúvida entre convocar um jogador que está bem no Campeonato Brasileiro e um jogador que está bem na Europa, se isso vai pesar em algum momento ou não. Não, eu não miro se o jogador joga na Europa, se joga no Brasil, se o jogador ajuda a equipe, é bom para a equipe, llamo o jogador que ajuda al equipo. Os dois jogos, creo que agora o equipo está melhor que antes esos dos jogos, porque hemos aprendido muchas cosas en ese sentido. Y también hoy es una buena aula para nosotros, que cuando enfrentamos a ese tipo de equipo con un bloque muy bajo, tenemos que actuar como actuamos en la segunda parte, donde hemos tenido oportunidad para ganar el juego. Senhor Ancelotti, boa noite. Meu nome é Fernando Valica de Barros, eu escrevo para o The Football, o site The Football. Duas perguntas muito rápidas. Eu gostaria de ter a análise do senhor do rendimento da seleção nessa semana. Treinos e jogos. Como essa semana foi útil para a formação do grupo e como é que está a lista dos 26 jogadores? Quantos jogadores o senhor diria que estão certos nessa lista já? Obrigado. Bueno, certo, muitos. Faltan algunos, pero creo que la lista está bastante completa. A día de hoy faltan 2 amistosos, pero faltan 6 meses de juego donde todo puede pasar, donde hay un calendario muy exigente, el riesgo de lesión es muy alto. Entonces, yo acho que o equipe, o ambiente está no caminho correto para chegar a máximo nível na Copa do Mundo. Eu tenho muita confiança neste equipo, nestes jogadores e sobretudo neste ambiente, que é um bom ambiente, porque os jogadores são sérios, são profissionais, son patrióticos, porque le gusta, tienen mucho cariño a la camiseta. Estos son aspectos muy importantes. ¿Y sobre la semana con los africanos? Ha sido una buena semana con 2 equipos de diferentes características, un equipo mucho más abierto, con mucha más calidad, y un equipo un poco más defensivo, con un bloque, con una defensa muy cerrada. A nivel de oportunidad hemos tenido más posibilidades en el primer juego que en este segundo. Wellington. Mister, eu queria perguntar ao senhor Wellington Campos da Rádio Itatiaia, qual a mensagem que o senhor passa para os jogadores até março? Serão 4 meses desse jogo de hoje até março. O que o senhor fala para os jogadores que são candidatos a uma vaga? He falado con ellos. He deseado lo mejor para los juegos que van a jugar. Nosotros estamos aquí observando a ellos, estar en contacto con ellos, hablar con ellos, tener o contacto abierto hasta marzo y hasta el Mundial. Esta es la idea que tenemos. Hay trabajo de observación que va a ser muy importante. Osiris. Boa noite, professor. Antes da pergunta, eu queria fazer um agradecimento pessoal, em meu nome e de outros companheiros que assim entendem. Agradecimento ao Rodrigo Caetano, ao Fábio, Cássio, Hugo, enfim, a toda a equipe, pelo tratamento que nos deram nessa temporada aqui na Europa. Então,
em parte da imprensa paranaense, pelo menos, a gratidão é definitiva, com votos de um bom final de ano a todos. E quanto ao jogo, nós tivemos hoje um adversário que a gente gostaria de ter, um adversário que exigiu da seleção brasileira. E houve um momento que, quando o senhor colocou o Danilo no time, o senhor passou a ter uma linha de 3 zagueiros. Essa ideia que o senhor esposou ao longo da partida, com a entrada do Danilo, é uma ideia que pode frutificar na sequência, valendo para a Copa do Mundo? Bueno, la entrada de Danilo, la línea se quedaba con línea de 4 cuando el equipo no tenía bola. Cuando el equipo tenía la bola era una línea, una salida de bola con 3, más Casemiro, poniendo 5 jugadores en la frente, que eran Estevao, Bruno, Víctor, Rodrigo, Vinicius, con Caio, que se podía incorporar por fuera. Yo creo que ha salido bien. Hemos jugado con 3 zagueros también contra Senegal, porque Militao es un zaguero en ese sentido. No es que muda mucho. Tú puedes jugar con 2 zagueros, para la salida que se precisa un jugador más, puede meter o un lateral como Danilo, o puede meter también un pivote como Casemiro, como Fabinho. Sí, hemos mudado un poco la estrategia en la segunda parte y creo que ha salido mejor. Cuando yo hablo de ambiente también, el ambiente que la prensa, estar con vosotros, veo que hay un ambiente positivo también en este sentido y creo que esto es importante para preparar bien a Copa del Mundo. Carlos, aqui, Tomer Savoy, X-Sports. Você comentou em Londres sobre a diferença de ser técnico de seleção e técnico de clube, né? Que a rotina é bem menos agitada. Se você puder compartilhar um pouco da sua rotina agora nesse final de ano, você pretende estar nas finais da Copa do Brasil, na Libertadores, de repente no Intercontinental, e se você também já decidiu o que você vai pedir para o Papai Noel esse ano. Obrigado. Bueno, eso... Ahora, hace a poco hay el sorteo del Mundial, vamos a estar en el sorteo porque creo que es importante conocer dónde vamos a jugar, esto es muy importante, ir a ver el campo de entrenamiento en los Estados Unidos, y después hay Navidad, creo, Babbo Natale, y después empezar a observar. Hasta marzo tenemos solo que observar. La verdad que el campeonato brasileño termina. Después hay la Copa do Brasil, en el cual estamos interesados. Y después, el próximo año, focalizado en la Copa do Mundo. Presente? No preciso presente. Oi, Carlos. Boa noite. Boa noite. Marcelo Marinho, da Litoral News. São 3 datas seguidas que o Brasil inicia com bons jogos, vencendo e performando bem. E no segundo jogo há uma queda de rendimento. Você enxerga um motivo, uma explicação, tem alguma coincidência? Ou cada uma das datas teve uma particularidade específica? Bom, sí, es una cosa que hemos evaluado. Creo que último juego, antes de que los jugadores vuelvan a sus clubes, es un poco más complicado prepararlo. La verdad es también que el juego que realmente importaba, el segundo juego que realmente importaba era contra Paraguay, donde el equipo actuó muy bien. Los otros juegos, usted tiene razón, hemos bajado un poco el nivel de intensidad. Buonasera mister, stati un giornalista tunisino, conosco la prestazione della squadra tunisina, per lei. Jugó muy bien organizado a nivel defensivo, aprovechando la transición, ha marcado gol y después para nosotros ha estado un juego más complicado, pero creo que... O Brasil pode até estar testando novas caras, mas o camisa 10 segue intocável no conceito do treinador. Agora eu quero saber,
Você acha que Neymar volta como titular absoluto? Ou o momento é do Estevão? Comenta aí embaixo e já deixa o like porque isso ajuda demais.